Olá, sejam bem-vindas ao nosso programa de hoje na Sala da Gineco. Nesse programa de hoje a gente vai falar um pouco sobre o tema que preocupa muitas mulheres e que muitas mulheres vão se deparar com isso ao longo da sua vida, infelizmente, que é o câncer de mama. O câncer de mama, hoje, a gente vai comentar um pouco sobre o rastreio dele, quais são as preocupações que a gente precisa ter na nossa vida para tentar prevenir ou tentar entender qual que é o sinal que a gente precisa olhar para ver se ele pode ser uma possibilidade na nossa vida ou não. Então, vem nos acompanhar hoje no nosso programa na Sala da Gineco. Então, hoje a gente está com duas convidadas muito especiais aqui no nosso programa, duas mastologistas que vieram falar sobre esse tema tão importante que é o câncer de mama. Então, sejam bem-vindas as doutoras Paula e Daniele. Podem se apresentar para nós, por favor. Obrigada, Jéssica, pelo convite. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. E eu queria te parabenizar por trazer esse assunto tão importante nesse mês de Outubro Rosa. Show, gurias! Acho que a gente vai falar bastante coisa legal que eu acho que as pacientes vão gostar hoje, né? Então, vamos começar falando do mais importante, que é a gente entender um pouco o que é o câncer e o que é o câncer na mama. Então, uma de vocês, pode ser Paula, pode nos explicar um pouquinho sobre isso? Sim, eu acho assim, primeiro, acho que é importante a gente diferenciar que quando a gente fala a palavra câncer, existem diversos tipos de câncer. Então, eu acho que o câncer, por si só, essa palavra fica um pouco genérica. Mas falando então do câncer de mama, né? O câncer é uma proliferação, um crescimento das células do nosso próprio corpo de uma maneira desordenada. E ele cria uma capacidade de se esconder da nossa imunidade. E com isso, o nosso corpo não consegue combater ele sozinho. E aí ele vai crescendo e muitas vezes pode se espalhar para outros lugares. Uhum. E assim funciona na mama como em outros órgãos, né? Sim. E o câncer de mama, pra gente entender, ele tem mais de um tipo, Dani? Explica um pouquinho para nós, assim, existem só um tipo de câncer de mama ou tem vários tipos e cada um tem as suas especificações? Existem vários tipos, tá? Basicamente, hoje a gente divide em 4 tipos de câncer de mama, que a gente chama de subtipos, tá? Cada um deles vai se comportar biologicamente de uma maneira diferente. Então, de acordo com esse comportamento, a gente consegue determinar como é que vai ser o melhor tratamento, porque alguns tipos vão responder melhor a um tipo de tratamento e outros a outro tipo. Assim como a gente também tem na classificação desses subtipos, os que são menos agressivos e os que tendem a ser mais agressivos. Entendi. Eu gosto de escrever assim para as minhas pacientes. O câncer, ele tem um nome e um sobrenome. O nome é câncer de mama e o sobrenome, que são esses subtipos, que a gente usa exames mais específicos para determinar, é o que vai nos guiar no tratamento, né? Então, a gente precisa do nome e do sobrenome. Sim. A gente vai falar um pouquinho depois, eu acho, um pouco mais sobre isso, quando a gente também falar sobre tratamento, né? E uma coisa que eu ia questionar vocês, tá? Quando a gente fala em mama, é muito comum a gente pensar nessa estrutura que a gente enxerga que cabe ali no sutiã, mas a mama é um pouco mais do que isso, né? A mama tem uma extensão que às vezes a gente não percebe e a própria paciente às vezes não sabe disso até que ela consulte com algum médico, às vezes um mastologista que vai explicar isso para ela. Então eu queria que vocês explicassem um pouquinho qual que é a extensão da mama no corpo da gente. Eu acho que quando a gente fala de mama, e principalmente de câncer de mama, um local que a gente sempre tem que estar atento, e as pacientes também, principalmente quando acabam percebendo um nódulo, alguma coisa, são as axilas, né? As axilas também envolvem o tratamento da mama e também podem envolver o câncer de mama. Então, muitas vezes os nódulos acabam aparecendo nessa região. E lembrar que a mama também não é exatamente tudo aquilo que está só no sutiã. Muitas vezes ela tem uma extensão, né?
próximo ao músculo peitoral. Tá. Então é mais do que só palpar, assim, às vezes até quando a mulher faz o autoexame, não é só palpar a mama, é palpar na direção da axila também, que é importante, Exatamente. né? E pensando nisso também de pensar no câncer de mama, isso é um questionamento que as pacientes às vezes fazem em consultório e devem fazer para vocês também, imagino eu. Que é se o autoexame realmente tem que ser feito, e se ele é importante, qual que é a idade que a gente começa a fazer, como que vocês orientam o autoexame para as pacientes? O autoexame, ele é importante, eu vejo ele como um autoconhecimento, tá? Desde que a mulher menstrua, quando começa a entrar ali na puberdade, começa a desenvolver a mama, é importante a mulher se conhecer, conhecer o próprio corpo, para assim, em determinada fase da vida, aparecer alguma alteração, aparecer algum nódulo que não estava ali, ela é capaz daí de identificar aquela alteração, normal, né? Ela vai ver que, não, isso aqui não tinha aqui, isso aqui está diferente, e a partir daí ela vai buscar um atendimento, né? Fazer uma investigação para ver se aquilo realmente é uma alteração importante ou não. Sim. Então, o autoexame, ele é importante para isso, como um autoconhecimento, né? Até porque a gente tem mamas diferentes também, né, Dani? Cada mulher tem um tipo de mama, né? Não existe um padrão. Então, a mulher, ela tem que conhecer como é que é o seu tipo de mama e desde o início ali, desde que começa a se desenvolver, para ao longo da vida, conforme for aparecendo alguma alteração, ela consegue identificar isso, né? O autoexame, ele hoje não tem uma indicação de ser feito periodicamente, né? Antigamente se tinha essa orientação de periodicamente, todo mês, fazer o autoexame. Só que o que acontecia? Muitas mulheres faziam o autoexame e deixavam de fazer os exames de rastreamento, porque elas se palpavam e não identificavam nada e pensavam, não, tá tudo bem comigo, eu não tenho nada, então eu não preciso fazer a mamografia, tá? Então, isso, quando isso começou a acontecer, quando perceberam que isso começou a acontecer, a tendência foi desencorajar um pouco fazer o autoexame para dar prioridade para a mamografia, mas o autoexame ele não deixa de ser importante, ele é também recomendado, mas com essa maneira de autoconhecimento mesmo. É que às vezes isso é uma coisa comum que às vezes acontece na saúde, a gente nota isso, né? Às vezes se faz uma coisa muito, aí dali a pouco quando se vê que aquilo tá indo para um caminho que não se quer, se vai para um outro totalmente radical, até conseguir chegar num momento que é o meio termo, né? Então automaticamente a gente vai chegar num momento em que a paciente consegue fazer um autoexame, mas ela não deixa de fazer os exames de rotina também, né? Exatamente. Então, tentar unir as duas coisas, né? E falando um pouco sobre isso também, a gente também tem lesões benignas da mama quando a gente palpa, né? E que não necessariamente aquilo ali vai ser câncer ou não. E falando então nesses... paciente, vamos dizer que a paciente se palpou um nódulo ali, ou se palpou alguma coisa diferente no seu autoexame em casa. E aí, o que ela tem que fazer? Ela tem que procurar, e que exames geralmente que a gente vai pedir quando a paciente identifica esse tipo de nódulo, ou que exame a gente tem que pedir quando a gente está pensando em rastreio de câncer de mama? Então, eu acho que, assim, primeiro, acho que é muito importante quando a mulher detecta algo, ela se palpa, ela vê que tem alguma coisa diferente, ela procure o atendimento. Porque o que a gente acaba observando muitas vezes, que as pacientes, eu acho que palpei alguma coisa, eu vou ver se cresce, eu vou ver se melhora. E aí, nesse meio tempo, a gente acaba perdendo a oportunidade de poder diagnosticar algo mais cedo e tratar com mais facilidade. Então, a primeira coisa é, achou algo diferente, não importa o que seja, uma cor diferente, uma secreção que sai pelo mamilo, um nódulo, qualquer alteração, acho que é importante ressaltar que ela procure seu ginecologista ou até mesmo já um mastologista. E aí, esse profissional vai ser a pessoa que vai direcionar a investigação, né? Primeiro com o exame, então palpando, às vezes na própria palpação a gente consegue ter uma ideia se a lesão é mais suspeita, menos suspeita, e depois fazendo os exames, né? Então, o primeiro passo para a gente avaliar vai ser a mamografia. Então, para investigar
isso quando a gente está falando de a pessoa que teve uma alteração no exame físico, né? A gente vai pedir uma mamografia e uma ecografia, para então ter uma ideia melhor do que se trata essa lesão. Mas isso é quando a gente está pensando no paciente que teve uma alteração. Na paciente que não palpa nada no seu exame, isso não faz com que ela não precise fazer o exame, né? Então, aí respondendo a tua pergunta, o principal exame é a mamografia. E é isso que ela tem que fazer todos os anos. E isso também é uma... A gente sabe que a gente sempre pede a mamografia para as pacientes, mas eu queria também questionar para vocês a rotina de consultório de vocês, porque eu sei da minha rotina que eu costumo fazer como ginecologista. Eu, na maioria das vezes, principalmente quando eu vejo uma paciente que tem uma mama densa, por exemplo, que é quando a mama, ela é feita do tecido da mama, o tecido glandular, que é o que produz o leite, mas ela também é feita de gordura, né? Tem umas pacientes que têm a mama mais com tecido do que gordura e outras que têm mais gordura que tecido da mama. Isso. Essas pacientes que têm mais tecido são pacientes que a gente diz que a mama é mais densa, né? E que às vezes elas vão encontrar ali no exame escrito mama densa, né? Nessas pacientes em específico, eu costumo pedir uma ecografia junto. Vocês costumam pedir de rotina, assim, sempre para a maioria das pacientes, tanto a mamografia quanto a eco? Sim, no geral sim, tá? A gente tem um viés como mastologista que é que a gente já recebe muitas pacientes que já têm alguma alteração, né? É mais raro no consultório a gente fazer o rastreamento, isso é mais comum para vocês ginecologistas, né? Sim. Então a gente acaba tendo esse viés de já estar acompanhando um nódulo ou já estar fazendo um segmento de uma paciente que fez um tratamento de câncer, e aí nesses casos sim, a gente sempre complementa a mamografia com a ecografia e eventualmente até com uma ressonância, tá? Mas quando a gente fala do rastreamento do câncer de mama, que é quando a gente vai fazer o exame nas pacientes que não têm sintomas, que não sentem nenhuma alteração, é recomendada a mamografia anualmente a partir dos 40 anos. A data limite de idade para fazer a mamografia, ela não existe uma idade para parar de fazer a mamografia, tá? A gente hoje considera que se a paciente tem uma expectativa de vida de pelo menos 7 anos ainda, a gente vai seguir fazendo a mamografia, até porque o câncer de mama, ele aumenta a incidência de acordo com a idade. Então, se é uma paciente que tem 70, 80 anos e que está bem de saúde, que está ativa, que tem uma expectativa de vida de viver até os 90 ou 100 anos, a gente vai continuar fazendo a mamografia nessa idade também. Então, essa é a faixa etária para fazer o rastreamento com a mamografia, que é o mais importante. E nas pacientes que têm a mama densa, que costumam ser as pacientes mais jovens, a gente complementa com a ecografia. Mas não deixa de ser importante a mamografia nessas pacientes, a mamografia vem nesse sentido de rastreamento em primeiro lugar. Ela não substitui, né? A eco não substitui a mamografia, né? Isso é bem importante, né? É bem importante, assim, frisar isso com as pacientes, porque, no geral, os pacientes não gostam muito de fazer a mamografia, tá? Sim. Elas querem fugir da mamografia, porque dói, porque aperta, porque é desconfortável, e a ecografia acaba sendo mais fácil, né? Mas, não, é importante fazer a mamografia, sim. Ela é mais importante do que a ecografia. A ecografia é um exame complementar. E eu acho que é muito importante, assim, para os ginecologistas e também para as pacientes, né, entenderem que não existe rastreio certo e correto e confiável só com ecografia, infelizmente. Porque a mamografia, ela nos traz algumas alterações que só podem ser vistas na mamografia, como é o caso das microcalcificações, né? Que eu gosto de dizer para os pacientes que são uns pequenos grãozinhos de areia, né? As microcalcificações são grãozinhos de areia que ficam espalhados na mama, que algumas pacientes podem ter, que às vezes não são nada demais, alterações benignas, e às vezes elas podem estar
relacionadas ao câncer de mama. Então, só a mamografia vai ser capaz de ver essas microcalcificações. A eco não tem como ver. Então, se tu fizer só a eco, tu não está fazendo o exame completo e não pode estar tranquilo que realmente não tem nada. Sim. E essas microcalcificações, elas muitas vezes, quando elas começam a aparecer, elas ainda são a fase pré-câncer. São a fase bem inicial, né? Então, a gente exatamente faz a mamografia anual para identificar essas lesões. Porque aí a gente vai identificar ela antes mesmo daquela célula já ter se transformado num câncer. E isso vai facilitar o tratamento e vai fazer com que a gente use tratamentos menos agressivos e aumenta muito a chance de cura. Sim, isso é muito importante, né? Porque a ideia da gente fazer o rastreio é essa, é a gente descobrir uma coisa ou antes dela virar câncer, ou que seja um câncer muito precoce que a gente consiga tratar, né? A gente vai falar depois um pouco de tratamento no próximo episódio, mas eu acho importante ressaltar isso que vocês falaram, porque isso aí eu acho que é o que a gente mira quando a gente tá fazendo rastreio no nosso consultório, né? Sim. E para a gente poder entregar também uma paciente, a ginecologista talvez fazer esse rastreio inicial e poder entregar uma paciente que vocês vão conseguir dar um tratamento que vai ter uma chance de cura muito grande, né? Uma coisa que eu também fiquei pensando, que talvez seja uma coisa legal da gente falar para as pacientes que estão nos assistindo, que é o que é a mamografia? Que exame é esse? Como que ela funciona, assim? Como ela é feita e como que ela é? Porque eu acho legal a gente explicar que é um raio-x, que é tipo um raio-x, o quanto de radiação ela tem, comparado com outras coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Eu acho que a mamografia é realmente como um raio-x, tá? Uma radiação muito, muito baixa, como um raio-x. Ela é um exame um pouco doloroso, realmente, mas muito rápido. É bater uma foto da mama, tá? Geralmente, são 2 fotos de cada lado, tá? Então, realmente, ela acaba comprimindo um pouco a mama, né? A gente comprime nessa direção e depois nessa direção, e assim a gente tem as fotos para observar. Eu acho que é uma coisa muito importante a gente falar, quando a gente fala de mamografia, que acabou surgindo alguns boatos nos últimos tempos, assim, de que a mamografia, a radiação causam um câncer de mama, tá? E não tem nenhum estudo que mostre isso, não tem nada que comprove isso, isso é desinformação, tá? Então, deixar claro para as nossas pacientes que a mamografia é segura e salva vidas, e não causa o câncer. Imagina, se é que nem um raio-x, é só a gente fazer uma associação, né? Eu faço essa associação com os pacientes. Tu vai lá, torce teu pé, tu vai lá, faz um raio-x, né? Ou por qualquer coisa, às vezes a gente vai lá e faz um raio-x de algum lugar que a gente acha que tem um osso quebrado. Se fosse assim, imagina quanto de câncer a gente ia ter por culpa do raio-x, né? Então, também fazendo essa lógica... E se tu pensar, uma tomografia, por exemplo, equivale a quase 300 raio-x. E às vezes a gente também faz... Tem gente que faz tomografia todo ano, de né? tudo. Então, a mamografia não é nada. Sim. Se tu fizer todo ano a mamografia, não dá uma tomografia que tu fez na vida. Na vida, né? Então... Loucura isso, né? Pensar desse jeito, eu acho que bota em perspectiva, né? E sobre a questão da dor na mamografia, ela é muito relativa, tá? A dor na mama é uma questão muito pessoal. Tem pacientes que sentem mais sensibilidade e outras menos. Tem pacientes que fazem mamografia e que realmente é muito tranquilo. A mamografia ela é feita por um técnico de radiologia, tá? Que vai comprimir a mama, e também esse posicionamento e o grau de compressão e a velocidade da compressão que ele usa na mamografia também vai determinar se vai ser mais doloroso ou não. Então, digamos que o jeitinho que é feito também vai determinar isso, né? Então, as pacientes que sentem mais sensibilidade, que têm muito desconforto na mamografia, eu oriento elas conversarem com o técnico, explicar para o técnico, olha, eu sinto muita dor, vamos com calma, para ele já posicionar com mais cuidado, assim, e daí tende a ser mais tranquilo, tá? E uma outra dica para também diminuir essa dor durante o exame é fazer a mamografia longe do período menstrual, que é a fase em que a mama está mais sensível mesmo. Né? Fazer talvez logo depois da menstruação vai ser uma época boa, que é quando a gente está com menos progesterona, que é quando a progesterona acaba doendo mais a mama, né?
Exatamente. Ótimo. E então tá, eu queria conversar um pouco também com vocês, gurias, sobre fator de risco, tá? O que a gente precisa pensar? É muito comum chegar no consultório as pacientes e perguntarem pra gente se aquele determinado familiar dela teve o câncer de mama, se ela tem um risco maior de ter o câncer de mama ou não. O que vocês explicam também para a paciente se, por exemplo, ela chega e fala que a tia dela teve câncer de mama? Qual é o risco dessa paciente? Esse risco, o risco familiar, ele vai depender do grau de parentesco, tá? Então, às vezes as pacientes vêm, eu tenho uma prima de 2º grau que teve câncer de mama, eu tenho uma tia-avó que teve câncer de mama. Isso a gente não chega a considerar um aumento de risco, né? A gente considera um aumento de risco quando tem familiares de 1º ou até 2º grau que tiveram câncer de mama e principalmente se tiveram mais familiares. Então, se a paciente me disser que a mãe dela teve, que a avó dela teve, que as tias, irmãs da mãe dela tiveram, as primas, tudo isso vai somando a esse risco, né? Então, não é qualquer história familiar que vai aumentar o risco, mas basicamente são os familiares mais próximos mesmo. Eu acho mais próximos e maior quantidade. Em maior lembrar quantidade. que não só o câncer de mama, né? Às vezes o câncer de ovário, né? homens na família que tiveram câncer de mama também está muito relacionado a alterações genéticas, câncer de pâncreas, às vezes cânceres no osso. Então, assim, tem outros tipos de câncer que também aumentam o risco de câncer de mama. E eu acho que é muito importante, assim, nas pacientes que têm essa história de cânceres na família, que tenham uma avaliação. Hoje em dia, a gente tem calculadoras de risco para isso, né? Isso é que legal. envolvem, a gente coloca os familiares, o risco da própria pessoa, né? Então, isso é muito legal, assim. Então, eu acho que a gente tem como usar a tecnologia ao nosso favor e indicar, nesses casos, a paciente fazer exames antes dos 40 anos. Sim. Às vezes, as pacientes têm indicação de fazer ressonância de mama para fazer o rastreio. Então, assim, se a pessoa tem essa história na família, eu acho que é importante que ela procure o seu médico para a gente tentar fazer um rastreio diferente. Isso é um legal até pra gente pensar numa consulta com vocês. Sim. Né? Até pro ginecologista mesmo indicar, né? Acontece muito, né, lá em Capão, que eu atendo, às vezes eu mando paciente pra Dani, eu digo, Dani, eu acho que eu quero que tu avalie essa paciente, porque essa paciente eu acho que tem um risco maior. Então, daqui a pouco, fazer uma consulta de avaliação com vocês, não necessariamente a paciente precisa ter um problema, mas ela pode fazer uma avaliação, vocês estão muito mais capacitadas para fazer também essa estratificação de risco ali, de ter ou não câncer de mama, né? Então, eu acho isso muito legal. E saber qual exame pedir quando tu tem um aumento do risco. Porque a gente não tá aqui só para dizer, tu tem um risco aumentado e lide com isso. Não, a gente tá aqui para indicar os exames corretos, fazer o diagnóstico mais cedo, quando que tem que fazer. Às vezes tem que fazer de 6 em 6 meses. Então, eu acho que isso é muito importante, as pacientes perderem o medo disso, de saber dessa história. E tem alguma coisa também que vocês falam para a paciente do que é do dia a dia dela que ela precisa tentar evitar por causa do câncer de mama? Quais que são as coisas que ela precisa organizar na vida dela? Eu uso sempre 4 pilares, tá? Pra gente organizar na nossa vida. Não só para prevenir o câncer de mama, mas para prevenir qualquer outro tipo de câncer e para prevenir inúmeras doenças também, que é alimentação saudável, atividade física, evitar o sedentarismo, evitar a obesidade, o sobrepeso, ou, se for o caso de ter obesidade, de fazer um tratamento da obesidade, e evitar cigarro e alcoolismo. Então, são os pilares básicos, assim, de cuidado para prevenir qualquer doença e, inclusive, o câncer de mama também. Que são fatores modificáveis, né? São os fatores que a gente consegue dar conta, né? Que a gente consegue familiar, interferir. A gente não tem o que fazer, né? História familiar não tem o que fazer. Idade, conforme vai ficando mais velha, a idade vai passando, vai aumentando o risco também. Sim. O fato da gente ser mulher também já é um fator de risco, né? A mulher vai ter muito mais câncer do que o homem, né? De mama. Que são esses fatores que a gente não consegue interferir. Mas
a nossa saúde, com atividade física, com alimentação, com evitar cigarro e alcoolismo, isso a gente consegue tá ao nosso alcance. Eu acho que existe um remédio para a gente evitar câncer de mama, e ele reduz em 30% o risco de câncer de mama, e ele se chama exercício físico. Ele é difícil de tomar todo dia, mas ele é o único remédio que diminui em 30%. Sim. Então, isso eu acho que a gente tem que fazer até um corte disso aí, porque isso é muito importante. Mas eu acho que isso é muito legal. E se a gente para analisar desse jeito, assim, sim. não existe nenhum remédio que diminui 30%, Sim. né? Gurias, o papo tá muito bom, mas nós vamos ter que terminar esse episódio, tá? Eu queria apresentar vocês um pouquinho, então, só para agradecer um pouco que vocês vieram aqui, trouxeram esse conhecimento de vocês, do dia a dia de vocês também. Queria que vocês se apresentassem, contassem para nós também onde é que as pacientes podem encontrar vocês, nas redes sociais, por exemplo, ou onde é que vocês atendem. O que vocês quiserem falar, agora é a hora. Paula, pode começar. Bem, então, eu sou a Paula, terminando minha especialização em mastologia, sou ginecologista, obstetra, trabalho aqui em Porto Alegre mesmo. As minhas redes sociais é @paula_n_merello. Ótimo. Dani, se apresente para nós, por favor. Eu sou a Daniele Geist, eu sou cirurgia geral e mastologista, atendo atualmente em Capão da Canoa, e dá para me encontrar nas redes sociais, no Instagram, @danielegeist.mastologista. Ótimo. Muito obrigada, gurias. Foi ótimo. Muito obrigada pelo convite. Merece. Fiquem com a gente. No próximo programa falaremos um pouquinho mais sobre esse tema que preocupa tanto as mulheres. Então, vem nos acompanhar aqui na Sala da Gineco.